Beleza, a segunda questão agora, ele me dá uma região no R2 e f uma função contínua arbitrária. E ele me diz que V é igual à integral dupla da f sobre esse domínio, que é dado pelas curvas, e aí ele já exprimiu a integral com uma ordem, que é o x intervalo fixo e o y expressa intervalo variável. E aí ele quer saber qual seria a maneira equivalente de escrever essa integral. Então, se ele colocou o x em extremos fixos e o y variável, seria fazer o contrário, né? E aí, para essas questões assim de mudar a ordem, eu recomendo bastante que vocês façam um gráfico de como é o domínio, porque é muito mais fácil de você fazer essa mudança, né? Você não se confunde tanto. Então, as minhas curvas são y igual a x quadrado, bem fácil de fazer, a parábola. Imagina que isso é uma parábola, tá? E outra é reta menos x mais 2. Então, ela corta o eixo y no 2. E corta o eixo x no 2 também. Aqui, sei lá. Então, ela vem assim. E ela continua aqui, né? Meu domínio também tem o x negativo. Tá? Tudo isso aqui. Então, só para a gente verificar o que ele falou. É o x variando em extremos fixos. Então, variando de menos 2. Esse ponto aqui é o menos 2, tá? Que é onde ele se encontra, é só resolver o sistema, é bem fácil. Mas ele já deu essa informação, então não vamos negligenciar, né? O x variando de menos 2 a 1. E o y variando da curva y igual a x quadrado até a curva y igual a menos x mais 2. Perfeito, o que ele disse está certíssimo. E agora vamos inverter essa ordem. O y agora que vai variar em extremos fixos. Então, a gente tem que saber o menor e o maior valores do y. Que o menor é fácil, é o 0. E para saber o maior aqui, basta substituir menos 2 em qualquer uma das duas curvas, que vai dar 4. Tá? Beleza, agora com y qualquer, a gente vai querer variar o x. Só que aí percebam aqui que vai morar o problema. A gente vai ter, olha, se eu pegar um y aqui, é que esse desenho está bem feio, deixa eu melhorar ele. Pronto, melhorou. Se eu pegar um y aqui para um y aqui, por exemplo, ele vai variar em curvas diferentes, porque tem essa descontinuidade aqui, estão vendo? Então a gente não vai poder fazer com uma integral só, a gente vai precisar quebrar em duas integrais. Então isso aqui que eu fiz já não vale. Então, como vai quebrar em duas integrais, o y, claro, tem que estar quebrado também. Então a gente tem que saber qual é esse y aqui, e também é fácil, é só substituir o 1, que vai dar 1. Então, primeiro, vamos fazer o y variar de 0 a 1. Beleza. Agora, com qualquer y de 0 a 1, ele vai, o x vai variar entre as duas mesmas curvas, então tudo bem. Que é a curva y igual a x quadrado. Só que aqui a gente está escrevendo o y em função de x. E a gente quer o x em função do y. Então, tirando a raiz, né? O x vai ser mais ou menos raiz de y. Então, aqui, x varia entre menos raiz de x e raiz de x. E a função ele disse que é uma f qualquer, né? Então, f. E agora a ordem importa, né? Já que a gente colocou os extremos. Primeiro dx, depois dy.
Agora vamos ver o resto do domínio, né? Porque a gente só fez a figura até essa metade aqui. Não é metade, né? Vocês entenderam essa parte. Agora o resto. O y vai variar em extremos fixos, ou seja, de 1 até o resto, que era 4. E o x vai variar entre essas duas curvas. Esse pedaço daqui, a gente já viu que é menos raiz de x, continua o mesmo. E esse pedaço aqui é a reta. A reta é y é igual a menos x mais 2. A gente vai isolar o y, o x em função do y agora. Vai ficar x igual a menos y mais 2. E, novamente, a ordem importa, é a mesma daqui. Dx, dy. Só ver se eu não errei nada. E é isso, é a letra B de bola, a resposta. Tá bom? Viram que como a escolha da ordem importa, né? Porque aqui a gente teve que quebrar em duas integrais, enquanto dessa forma foi a maneira contínua. Já que teve essa descontinuidade. Então preste atenção nisso, às vezes ajuda você ver antes qual é a melhor variável para começar.